você tem problemas de cobertura de Wi-Fi na sua casa, a tecnologia Mesh pode ser a solução. São vários os equipamentos que se comunicam entre si e vão espalhando o sinal de internet por todo o ambiente. Eu sou o Lucas Braga e testei nas últimas semanas o Wi-Fi Mesh WS5800 da Huawei. Se é bom, você vai descobrir comigo nos próximos minutos. E vamos para o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou ao Tecnoblog para produzir este conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O WS5800 foi fornecido pela Huawei por empréstimo e o produto será devolvido à empresa após os testes. O Huawei Wi-Fi Mesh é uma torre cilíndrica bem elegante, com acabamento fosco sem maiores detalhes. Cada unidade tem 21 cm de altura, pouco mais de 10 cm de diâmetro e pesa 580 gramas. Esse peso transmite uma sensação de confiança e robustez. A Huawei mandou pra gente o kit com 3 unidades do Wi-Fi Mesh. E sei que a empresa também vende um combo com 2 torres. Na parte inferior encontra-se uma luz indicadora, que fica na cor azul enquanto o roteador está funcionando. Ela alterna para o vermelho no momento do boot ou quando há algum tipo de falha. Já no topo fica a antena de NFC, que permite conexão rápida ao Wi-Fi para quem aproximar o smartphone. Na parte traseira estão as 4 portas de rede, que é uma excelente surpresa, visto que os roteadores Mesh normalmente têm apenas 2 portas. Por aqui também se encontra o conector de energia e os botões de reset e liga e desliga. Na frente do produto não há nada além do logo da Huawei e também o botão H, que serve para você ativar o modo de pareamento com outras torres. Quem quiser expandir a cobertura, basta comprar uma unidade adicional, ligá-la ao lado do roteador principal e apertar a tecla. Uma coisa que eu gostei é que os cabos de rede de energia que acompanham o produto são brancos, o que ajuda a disfarçar o emaranhado de fios. Ele não tem aquela cara de roteador e pode ficar muito bem na sala da sua casa. Agora, quem vê uma caixa com 3 roteadores deve pensar à primeira vista que o processo de instalação é complicado, mas não é bem assim. É necessário usar o aplicativo Huawei Smart Home no iOS ou AI Life no Android, então seguir os passos indicados. Você pode escolher qualquer uma das torres para ser a unidade conectada no modem da sua operadora, via cabo de rede. A partir daí, basta ligar as unidades adicionais na tomada que elas pareiam automaticamente. E depois disso, basta prosseguir com a configuração pelo aplicativo. O que eu não gostei do processo de instalação é que o sistema não identificou automaticamente a forma da minha conexão. Eu liguei o equipamento no modem da operadora, que entrega a conexão direto via DHCP, que é a atribuição automática do IP. A torre da Huawei não foi capaz de se conectar sozinha à internet e me pediu senha de autenticação PPPoE, que não existe no meu caso. Essa é a primeira vez que um roteador que passa na minha mão não consegue identificar o acesso à internet de forma automática. E isso é grave, porque o DHCP é a forma de conexão principal que está na maioria dos modems das operadoras, especialmente aquelas que não permitem acesso em bridge. Eu consigo imaginar a frustração de um usuário leigo que não consegue configurar o roteador de forma fácil e não faz a menor ideia de como resolver o problema. Eu tive que mudar o modo de conexão de PPPoE para DHCP manualmente, e a partir daí a internet passou a funcionar. Nessa mesma tela, o usuário também consegue trocar o nome e a senha da rede Wi-Fi, o que é bem intuitivo. Algo que me chama a atenção é que o Huawei Wi-Fi Mesh permite manter o nome da rede e senha gravados no equipamento mesmo após um reset. A princípio eu achei isso muito interessante e eu marquei até essa opção, mas eu sugiro que você não faça o mesmo porque isso me rendeu uma grande dor de cabeça que eu vou explicar mais adiante. Agora, falando de recursos, bem, o Wi-Fi Mesh não é um roteador cheio daqueles recursos e ele foca no básico. No aplicativo móvel você consegue configurar o controle parental por tempo, um QoS com possibilidade de limitar a velocidade de dispositivo, um temporizador para a rede Wi-Fi funcionar e VLANs para você configurar algum tipo de equipamento de IPTV ou VoIP. Agora, na interface web dá para configurar alguns recursos que não tem no aplicativo, como o controle parental para você restringir sites, o redirecionamento de porta, IPv6, DNS dinâmico, e tem até uma opção bem legal que você consegue configurar o roteador inteiro dentro de uma VPN. Agora, dos recursos do produto, a Huawei foca no One Hop Connect. As torres são equipadas com NFC, que compartilham as informações de nome e senha de Wi-Fi para o dispositivo compatível. A princípio, apenas smartphones Android com NFC conseguem se aproveitar dessa facilidade, que é bem legal e até estimulam o uso de uma senha mais segura. Agora, é importante frisar que a Huawei permite que você desative essa função.
já que nem todo mundo quer aquele amigo bisbilhoteiro que se conecta na rede Wi-Fi doméstica sem a sua permissão. Por fim, eu devo afirmar que eu senti falta de um recurso de gerenciamento remoto do roteador, para você controlar ele à distância. Esse tipo de função está cada vez mais comum mesmo nos roteadores mais básicos e não está presente aqui. O Huawei Wi-Fi Mesh promete um bom desempenho. Os equipamentos são todos compatíveis com o padrão Wi-Fi 5, que é o 802.11ac, e velocidade nominal AC2200, sendo dois links de 867 megabits para a rede de 5 GHz e outro de 400 megabits para a frequência de 2.4 GHz. Além disso, ele tem uma CPU de 4 núcleos com 1.4 GHz e 256 MB de memória RAM. Agora, a principal vantagem da tecnologia Mesh é que você não precisa confiar tanto na potência de um único equipamento. Quando você está próximo das torres adicionais, você terá uma conexão com maior velocidade e, portanto, maior estabilidade e latência. Aos poucos, movendo as unidades pela casa, foi possível encontrar a melhor relação de custo-benefício para você cobrir todos os ambientes com a melhor velocidade possível. Falando de cobertura, o kit com 3 unidades foi capaz de cobrir minha residência inteira. O posicionamento foi o mesmo do Deco M4, que tem um review publicado aqui no Tecnoblog. E eu consegui alcançar a velocidade contratada da minha banda larga, que atualmente é 300 MB, próximo a todas as unidades do Huawei Wi-Fi Mesh. O aplicativo que poderia ajudar um pouco mais no posicionamento das torres, uma vez que não tem nenhum indicador de sinal ou velocidade de comunicação entre os equipamentos. Por esse motivo, é necessidade de mover as torres adicionais pela casa e testar manualmente para encontrar a melhor localização. Uma característica interessante do WS5800 é a existência de 2 rádios de 5 GHz, sendo uma em uma frequência mais baixa e a outra numa frequência mais alta. Uma dessas frequências é usada exclusivamente entre as torres Mesh, de forma a não comprometer o espectro que ficou dedicado para os dispositivos de usuários, como smartphones, computadores, TVs, videogames, enfim, todos os dispositivos que você conecta no seu Wi-Fi. Então, por esse motivo, por ter um rádio dedicado, eu esperava um desempenho um pouco melhor. Nos meus testes de transferência de arquivo, e aí eu fiz com um laptop, que também é compatível com Wi-Fi 5, para um desktop que está conectado no cabo de rede com placa Gigabit e armazenamento SSD, eu consegui uma taxa próxima a 385 megabits por segundo. Agora, lá no texto você consegue verificar direitinho as taxas de transferência em cada local da casa, mas é bom lembrar que isso pode variar conforme o tipo de construção e até mesmo a quantidade de redes Wi-Fi nas casas vizinhas que acabam gerando interferência. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas. Ainda que o WS5800 tenha boas características, a minha experiência com o produto não foi consistente. Eu estou testando ele tem quase 2 meses, e nesse período a Huawei trocou o kit que estava comigo por outro idêntico. As primeiras unidades tinham um problema com velocidade de acesso, que eram bem baixas para um produto da categoria. Isso se resolveu no novo trio, que teve realmente um desempenho mais próximo do esperado para o produto. Porém, eu devo ressaltar uma grande dor de cabeça que eu tive tanto com o kit anterior quanto com o kit atual. Nem sempre a troca de alguns ajustes de configuração são efetivadas de forma correta. Numa das tentativas, eu troquei o nome e a senha da rede Wi-Fi, e todas elas, as alterações não propagaram para os 3 equipamentos. Com isso, o Huawei Wi-Fi Mesh deixou de funcionar. Os ajustes foram alterados apenas na torre principal, que estava no cabo de rede, e os equipamentos adicionais que estavam por mesh continuaram emitindo na rede Wi-Fi antiga e se desconectaram da unidade primária. Isso gerou uma grande área de sombra pela casa. Depois, eu precisei resetar essas torres que não se conectaram. Mas lembra que eu marquei a opção de preservar a rede e senha após o reset? Pois bem, os equipamentos resetaram não se conectaram de forma automática na hora de configurar o kit do zero. Um outro ponto que vale destacar é que o Huawei Wi-Fi Mesh vem com o PNP desativado de fábrica e é necessário ligá-lo manualmente pela interface web. Esse protocolo é responsável pelo gerenciamento automático de redirecionamento de portas, que é o tal do NAT, e ter isso desativado por padrão pode ser frustrante para os usuários leigos, uma vez que jogos online e outras aplicações conectadas na internet podem não funcionar de forma correta. Outro ponto importantíssimo a falar aqui é que o Huawei Wi-Fi Mesh não tem suporte ao modo ponte para o protocolo IPv6. Se o equipamento da sua operadora não suportar a designação do prefixo, que é o mais comum nos modems sem modo bridge, como o servidor DHCP obrigatório, o acesso ao novo protocolo será falho. Uma das principais vantagens do IPv6 é que cada equipamento conectado na rede passa a ter um IP válido na internet. Isso é útil em aplicações P2P e diversos serviços
que exigem que o dispositivo esteja completamente exposto na internet. Então, jogos online, alguns servidores de aplicações, acesso remoto, podem exigir esse tipo de conectividade. Na minha casa, o Wi-Fi Mesh está conectado no modem da operadora que está sem o modo Read, ou seja, tem um outro gateway acima dele, e esse seria inclusive o caso de muitos usuários de Vivo Fibra, Oi Fibra e mesmo alguns provedores locais. O IPv6 até funciona, mas ele compartilha o endereço IPv6 entre todos os dispositivos conectados, sem o endereçamento único para expor os dispositivos à web. Com isso, algumas aplicações podem não funcionar de forma correta, já que não há suporte para o redirecionamento de portas no protocolo IPv6. Outro recurso que for faltando é o modo de ponto de acesso, para que outro roteador funcione como gateway e o Wi-Fi Mesh seja apenas uma interface de conexão Wi-Fi. Na maioria dos roteadores, é possível fazer essa configuração de forma manual. Basta você desativar o DHCP do equipamento, configurar o IP na mesma faixa do roteador principal e plugar o cabo em uma porta LAN. Eu fiz essa configuração aqui no Kit Mesh, mas apenas o equipamento conectado no cabo de rede que funcionou. Em um momento onde diversas operadoras não fornecem acesso em modo Read para os seus clientes, somado com a incompatibilidade do IPv6 no modo Read, é muito problemático que o Wi-Fi Mesh não tenha suporte a essa configuração. Bom, e já que estamos falando aqui sobre internet dentro de casa, eu convido você a ouvir o Tecnocast, nosso podcast de tecnologia. Lá no episódio 168 a gente conversou bastante sobre redes neutras e como elas podem mudar a oferta de internet no Brasil. Então assina o Tecnocast no Spotify ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio. Os links estão aqui na descrição. Agora, se vale a pena? É complicado avaliar qualquer produto sem saber o preço sugerido. A Huawei ainda ensaia o lançamento do seu portfólio de roteadores para o varejo brasileiro. E seus produtos atualmente são vendidos diretamente para os provedores de internet e alguns marketplaces de forma não oficial. Eu entrei em contato com o fornecedor da Huawei para pelo menos ter uma ideia de preço. Eu recebi um orçamento de R$ 985,03 no kit duplo. Não é barato, mas tem valor similar ao kit de 2 unidades do Deco M4 da TP-Link. As minhas críticas ao produto são baseadas principalmente na ausência de um modo de ponto de acesso e a falta de um modo Bridge para IPv6. Se você irá adquirir o Huawei Wi-Fi Mesh diretamente com a sua operadora, eles precisam se virar para deixar a conexão funcionando, seja colocando o modem principal no modo Bridge ou fazendo as configurações avançadas no produto. Mas, para o consumidor do varejo brasileiro, eu acho que o kit da Huawei pode decepcionar um pouco. Quem usa modem da operadora sem modo Bridge pode ficar sem o protocolo IPv6, o que é gravíssimo para os dias de hoje. A Huawei precisa melhorar muito o aplicativo de gerenciamento do roteador, que é confuso, limitado e defasado em relação ao que a gente já viu na concorrência. A maioria dos problemas expostos aqui podem ser corrigidos por software, mas enquanto isso não acontece, é bem difícil recomendar a compra de um produto Huawei Wi-Fi Mesh. Ele tem seus rádios potentes, ele tem um bom alcance de sinal e ele tem especificações técnicas parrudas, mas a usabilidade e a falta de recursos peca bastante na experiência final do produto. E esse foi o review do WS5800, um kit de roteadores Wi-Fi da Huawei com tecnologia Mesh que promete sinal de internet na casa inteira. O que você achou? Dá um joinha para ajudar a divulgar. E se tiver alguma dúvida, acesse a comunidade do Tecnoblog, onde todo dia tem gente discutindo sobre tecnologia. E se você acompanha a gente só pelo site, inscreve aqui no canal e no YouTube, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Eu sou o Lucas Braga e todas as informações você encontra lá no review do Tecnoblog. Até a próxima. Tchau!